e a minha grande paixão, que eram os meus heróis da infância, os Trapalhões, eu comecei a falar, putz, eu quero escrever alguma coisa que eu sentia muita falta de livros a respeito dos Trapalhões, né? Eu falo que os Trapalhões não são os melhores grupos, não é o melhor grupo de humor, mas é o maior grupo de humor no mundo. Não tem um paralelo que os caras fizeram, assim, né? Gordo e o Magro, é, Os Três Três Patetas. Patetas, Irmãos Marx, enfim. Os Trapalhões fizeram dezenas de filmes, líderes de audiência, histórias em quadrinhos, shows, discos. Os caras fizeram tudo. Onde você olhava nos anos 70, 80 e até 90, Tinha estavam os circo também, não Trapalhões. tinha? Eles faziam circo, né? Assim, circo que eles. Não o circo, eles se apresentavam em circo, Ah, né? tá. Com shows e tal. Então eles faziam, às vezes, como essas bandas de rock, os caras faziam, às vezes, 3 apresentações um dia, sabe? O cara tava em Macapá, depois voltava pro Rio Grande do Sul e tal. Então, e esse fenômeno, eu falei, putz, não tem. Tem um livro que é de uma professora do Rio Grande do Sul, chamada Fatimei Lunardelli, que ela fez uma tese e depois transformou em livro, mas eu sentia falta de mais coisas. Então o que eu fazia? Eu vi o filme dos Trapalhões, na abertura ou no encerramento tinha aqueles créditos. Eu congelava e anotava o nome dos caras. E aí naquela época era o Facebook. Eu ia atrás dos caras no Facebook. Putz, você trabalhou lá no. Putz, eu trabalhei, eu era diretor de fotografia. Então eu entrevistava o cara, e esse cara certamente conhecia outro alguém que trabalhava com ele, né? Porque esses caras mantêm contatos. Eu falei, puta, me passa mais contato e tal. E aí eles foram me passando esses contatos. Eu fiz um puta de um levantamento. E a última entrevista desse livro foi com o Renato Aragão. Eu fui na casa do Renato Aragão. Eu estava tentando, eu fiquei acho que uns 4 anos escrevendo esse livro, e nesses 4 anos tentando uma entrevista com o Renato. E o Renato empregava muito parente. Você vê nos filmes dele, tem um monte de Aragão no final, assim, sabe? Diretor de fotografia, então não sei o que é Aragão. Então, uma das sobrinhas dele eu entrevistei, e ela falou, pô, você conseguiu falar com o tio Renato? Eu falei, puta, ainda não. Ele falou, nesse dia eu vou ter um churrasco na casa dele, eu vou falar com ele de você, que você tá afim de entrevistar ele. Teve o churrasco lá na casa do Renato. Ela falou, meu, tem um cara em São Paulo que quer te entrevistar faz tempo. Ele falou, meu, por que ele não falou comigo? Eu tava falando com ele. Só que o problema dele é a assessoria dele. Não deixava chegar até ele. Puta, que filtra demais, não chegava. E a assessora dele é a esposa dele. E aí ele falou, não, vem aqui e tal. Daí ela falou, ó, ele pediu pra te ligar na segunda-feira. Eu liguei, o cara atendeu com aquela voz do Renato Aragão. Eu falei, puta, que emoção, né, cara? Tô falando com o Renato Aragão. Eu falei, Renato, eu tô querendo falar com você faz um tempo e tal. Ele falou, vem aqui na minha casa. Ele atendeu, tipo, ó, pra você te dar poltrona. Quase isso. Aquela voz toda lá. Passa aquele filme, né? E aí, enfim, falei com a editora conseguiu a passagem, a gente foi lá na casa do cara, tal, puta emoção de ver aquele. Eu cresci, né, meu? Vendo Sessão da Tarde. Eu ia no cinema Eu também. ver os filmes dos Trapalhões. O programa eu assistia. E no colegial, quando passava a reprise, cara, às vezes saía um pouquinho mais cedo para pegar a reprise no horário do almoço para ver os caras. Assim, eu era maluco pelos Trapalhões. E quando você vê aquela figura toda lá, né? Porque você fica idealizando, né? Quando eu olhei, eu falei, putz, esse cara deve ser enorme, porque você cria uma imagem, né? Ele é um assim, mas todo frágil assim. Eu falei, porra, que legal, Renato, você tá aqui. Obrigado por abrir a porta da sua casa para mim. E aí a gente bateu um puta papo, foi bem legal. Ele elogiou a pesquisa e tal. E falou, ó, quando você quiser, você pode vir mais. Eu falei, meu, tem muita mais coisa para falar aqui dos Trapalhões e tal. Depois eu lancei um outro sobre histórias em quadrinhos. Ele já não me recebeu. Aí é uma outra história, mas assim, esse primeiro encontro ficou essa coisa muito marcante, assim, registrada, o Renato Aragão me receber na casa dele e me conceder essa entrevista, né? Foi, acho que a primeira e vai ser a última vez que eu encontro ele, talvez só agora no tribunal. Essa entrevista foi pro documentário? Foi pro livro. Foi pro livro. Foi pro livro que a gente contou, assim, eu entrevistei esses caras todos e tinha algumas coisas que só ele podia me responder, né? Então, tinha muita coisa que eu falava, puta, como que você escrevia isso? Como que elaborava aquilo? Porque ele era um cara workaholic, cara. Ele era um comediante, mas ele escrevia o argumento dos filmes, ele tinha as ideias e ele produzia. Então tinha assim, ele colocava o dinheiro dele, tá certo que era um dinheiro já
garantido, retorno garantido, porque os Trapalhões, eles tinham uma coisa, ele fazia o seguinte, quando tinha as férias escolares, ele lançava o filme. Certo. Então ele fazia 2 lançamentos por ano, as férias do meio do ano e as férias do final do ano. Então quando você saía de férias, você não deve ser da época dos Trapalhões, ele é muito novo, né? Ele Deve ser da Silvinho, época dos pegou Trapalhões. o Rabinho. É, Assisti. Lembro até da entradinha. Mas a reprise. Assisti a época que passava era meio-dia e meio na Globo. então na época da reprise, Era reprise. anos 90 e tal. É, mas assisti vários filmes É. deles. Que tinha semanal depois do Fantástico, né? No domingo, Domingão. depois ou antes? Acho que era antes. Era antes, era É, cedo, né? Porque Era umas pegar 7 molecada. horas, uma coisa Isso, assim. Foi que durante a semana passada, É. meio-dia. E aí, enfim, é isso, assim. Era uma coisa muito, muito marcante. E o cara fazia esses 2 lançamentos, então você saía de férias, a primeira coisa que a molecada pedia era, vamos ver o filme dos Trapalhões, né? E ele fazia uma coisa que era muito bem sacada, que às vezes ele pegava as estrelas do momento e trazia pro filme. Naquela época era o Grupo Dominó, tinha o Polegar A depois, Xuxa não fez um também? Xuxa fez bastante. Eles deram uma força incrível para a carreira Tem da o Xuxa. Gugu, é deles também? O Gugu, É, o Gugu Supla. Tem um que Supla. eu acho que o Supla Supla, faz né? par com a Angélica ou com a Xuxa. esse foi o pior Alguma filme coisa. deles, que Foi? é Uma Escola Atrapalhada. É, uma escola atrapalhada. Que Eu o, gostava. você gostou Eu desse? gostava. Os Trapalhões, Assistia quando eu chegava da escola. os Trapalhões eram quase o figurante desse filme, né? O Supla e a Angélica eram as estrelas principais, era o último filme, foi o último filme do Puta, acho que até o Zacarias. Sérgio Malandro não tava nesse daí? Não. Mano, era muita gente famosa. Tinha. Era bem legal.